Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 1 do Colégio Naval de 1998. Dois segmentos de uma reta, AB e CD, interceptam-se interiormente no ponto O. Sabe-se que as medidas de AO e OB são respectivamente 3 centímetros e 4 centímetros, e que as medidas de OC e OD são respectivamente 2 centímetros e 6 centímetros. Qual é o número de pontos do plano determinado por AB e CD que equidistam dos pontos A, B, C e D? Como é que a gente vai proceder para resolver essa questão? Nós queremos determinar o conjunto de pontos do plano que equidistam dos pontos A, B, C e D. Então, vamos pensar inicialmente num problema mais simples, né? Esqueça esse exercício, vamos pensar em dois pontos A e B inicialmente, né? A e B não necessariamente precisam ser esses pontos do enunciado do problema, mas se a gente quisesse determinar qual é o conjunto de pontos do plano que equidistam de A e de B, quem seria esse conjunto de pontos do plano que vão equidistar de A e de B? Bom, a gente sabe que é a mediatriz. A mediatriz do segmento AB, que é esta reta aqui perpendicular que passa no ponto médio do segmento AB, ela vai ser o conjunto de pontos do plano que equidistam de A e de B. Qualquer ponto P que eu pegar nessa mediatriz, a distância de P até A vai ser igual à distância de P até B. Então, o conjunto de pontos do plano que equidistam de dois pontos dados é uma quantidade infinita, né? Todos os pontos dessa reta, que é a mediatriz, vão equidistar dos pontos A e B. O que acontece quando nós temos três pontos, né? Nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Qual é o conjunto de pontos do plano que vão equidistar de A, de B e de C, né? Quando A, B e C são pontos não colineares? Bom, para equidistar de A e de B, tem que estar na reta mediatriz, como a que a gente acabou de ver, né? Mas para também ter a distância igual de B até C, tem que estar na mediatriz do segmento BC. Então, a interseção dessas duas mediatrizes vai dar esse ponto aqui. Esse aqui vai ser o único ponto que vai equidistar dos pontos A, B e C. Ele vai ter que estar na mediatriz do segmento AB e vai ter que estar na mediatriz do segmento BC. Este ponto e nenhum outro vai equidistar dos pontos A, B e C. E quem é esse ponto? É justamente o centro da circunferência que vai passar por B, A e C. Só existe um ponto no plano que vai equidistar dos pontos A, B e C, e é justamente o centro da circunferência que passa por A, B e C. E se a gente pegar um quarto ponto, um ponto D, se ele estiver fora da circunferência, né, então a distância do ponto O até o ponto D vai ser sempre maior, né? Porque a distância do ponto O até o ponto B, já que o ponto D está fora, é maior do que o raio dessa circunferência. Então, para que, dados 4 pontos, se a gente se pergunta qual é o conjunto de pontos do plano que equidistam de A, B, C e D, bom, ou vai ser um ponto só ou vai ser nenhum. Se esse ponto D estiver na circunferência, então vai existir um ponto, que é o ponto O, que vai equidistar dos pontos A, B, C e D. Mas se esse ponto D ele estiver fora da circunferência, ele pode estar aqui por dentro, né? Ou aqui por fora. Se esse ponto ele não estiver na circunferência, não vai existir nenhum ponto no plano que vai equidistar dos pontos A, B, C e D, né? Porque só existe apenas um, que já equidistam de A, de B e de C. Se você acrescenta um quarto ponto, então pode ser que tenha apenas um ou nenhum. Então, a nossa resposta só vai poder ser a letra A ou a letra B. A gente já pode descartar, ó, a C, D e E. Ou seja, o que a gente precisa fazer nesse exercício? É mostrar se os pontos A, B, C e D, se por esses 4 pontos passa ou não passa uma circunferência. Ou seja, será que pelos pontos A, B, C e D existe uma circunferência que passa por eles? Em outras palavras, será que o quadrilátero ABCD, ele vai ser um quadrilátero
inscritível? É isso que a gente tem que se perguntar. Como que a gente faz para determinar se um quadrilátero ele é inscritível? Para a gente analisar se um quadrilátero é inscritível, vou colocar aqui no quadro um quadrilátero, ó, A, B, C, D. Existem algumas caracterizações de quadriláteros inscritíveis. A primeira delas é o seguinte, né? Se você tem um quadrilátero e você soma esse ângulo e este daqui, ó, você soma ângulos opostos de um quadrilátero, se a soma der 180 graus desses ângulos opostos, então o quadrilátero ele vai ser inscritível. Essa é uma caracterização, né? Se você pega um quadrilátero qualquer e você não sabe se ele é inscritível, mas você sabe que a soma desses dois ângulos opostos aqui dá 180 graus, né? Desses dois aqui, ou obviamente desses dois, então o quadrilátero que você tem em mãos é um quadrilátero inscritível. Mas existe uma outra caracterização de quadriláteros inscritíveis que é o seguinte, ó. Se você pega este ângulo aqui, ele é alfa, né? Esse ângulo alfa, ele enxerga este lado aqui do quadrilátero. Se este ângulo aqui ele também for alfa, então, como este ângulo ele também enxerga o mesmo lado do quadrilátero, isso vai nos dizer que este quadrilátero é inscritível também, é um teorema, né? Se esses dois ângulos eles enxergam o mesmo lado do quadrilátero e eles são iguais, então o quadrilátero ele vai ser inscritível. Então, são essas as caracterizações, algumas caracterizações de quadrilátero inscritível, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, ó, o nosso quadrilátero, né, que é esse daqui, e vamos tentar mostrar que ele é inscritível. Ou seja, a gente vai tentar mostrar, ó, por exemplo, que este ângulo aqui, alfa, é igual a este ângulo alfa. Será que isso é verdade? A gente sabe que esses segmentos aqui foram dados, né? 6, 3, 4 e 2. Vamos olhar para este triângulo aqui, ó, e vamos olhar para este triângulo aqui. Perceba que esses dois triângulos, eles têm este ângulo em comum, que é oposto pelo vértice, né? Esses dois ângulos eles são iguais porque são ângulos opostos pelo vértice. E eu afirmo para vocês que estes dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Então, eu vou colocar aqui no lado, ó, esses dois triângulos. Eu simplesmente só separei eles nessa posição, ó. Este ângulo aqui vamos chamar de X, esse aqui de X também, né? Então, aqui nós temos o ângulo X e o ângulo X. A gente tem um triângulo que tem lados 2 e 4 e tem um outro triângulo que tem lados 3 e 6. E por que esses dois triângulos eles são semelhantes? Bom, porque olha só, uma das caracterizações de triângulos semelhantes é o seguinte, né? Se você pega um triângulo e outro triângulo, né? Como nesse exemplo aqui, e esses dois triângulos eles têm um ângulo em comum e dois lados adjacentes a esse ângulo, né? Esses dois lados adjacentes, eles são lados proporcionais, então os dois triângulos eles são semelhantes. E de fato, né, esses lados aqui eles são proporcionais, ó. O 2 está para 3, assim como o 4 está para 6, né? Porque 4 sobre 6 é o 2 sobre 3, né? Ó, o 2 está para 3, o 4 está para 6, né? 4 dividido por 6, simplificando, dá o 2 sobre 3. Então, essa daqui, ó, vai ser a razão de proporção entre esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Ao final da aula, a gente vai dar uma prova, né, do porquê que isso acontece, né? Porque quando a gente tem dois triângulos, e a gente tem nesses dois triângulos ângulos iguais, né? No caso aqui, X e X, e esses lados, eles são proporcionais, então o triângulo em si ele é semelhante. Você não precisa fazer o teste do terceiro lado, né? A e B. A gente sabe que para que dois triângulos sejam semelhantes, então este lado tem que estar para esse lado, assim como este lado tem que estar para esse lado, assim como este lado tem que estar para este lado. Mas você não precisa fazer esse teste com os três lados. Se você faz esse sobre esse e faz esse sobre esse, e se o ângulo entre esses dois lados ele for igual, significa que os dois triângulos eles são semelhantes. Ao final da aula a gente vai fazer essa prova com maiores detalhes. Então daqui a gente já sabe que esses dois triângulos são semelhantes porque o 2 está para 3, assim como o 4 está para 6. Né? Então, olha o seguinte, ó, como esses dois triângulos são semelhantes, então este ângulo aqui, ó, ele tem que ser igual a este, né? E este ângulo aqui, ele precisa ser igual a esse.
Agora vamos olhar aqui para a nossa figura. Perceba que o 4, ele se opõe ao ângulo azul. Então vamos colocar aqui, ó, o ângulo azul nessa posição, ó, porque o 4, ele se opõe ao ângulo azul. E aqui nesse triângulo, quem que se opõe ao ângulo azul é o 6. O 6 está aqui, ó. O 6 ele se opõe ao ângulo azul. Então vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, ó, e vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. E agora olhe para este quadrilátero, ó. Este quadrilátero, ele é um quadrilátero inscritível por aquele resultado que eu falei anteriormente, ó. Este ângulo está enxergando o lado DB e este ângulo está enxergando o lado DB, e esses dois ângulos eles são iguais. E, portanto, o quadrilátero ABDC vai ser um quadrilátero inscritível. E, portanto, existe sim um único ponto que vai ser equidistante dos 4 vértices, né, de A, B, C e D, que é justamente o centro da circunferência que passa por esses 4 pontos. Perceba que esse centro não é esse ponto O aqui, né? Esse ponto O ele foi dado no problema. O centro dessa circunferência ele está em outra posição. Mas, como eu falei anteriormente, esse quadrilátero aqui ele vai ser inscritível, né, porque esses dois ângulos aqui eles são iguais. E agora, como que a gente vai fazer para mostrar que esses dois triângulos eles são semelhantes? Bom, é bem tranquilo, né? Porque a gente pode usar o teorema de Tales, ó. O que a gente pode fazer com este triângulo aqui, ó? Este triângulo, ele tem esse lado 2, então a gente pode prolongar este segmento, né? Esse lado 2, de tal maneira que esse prolongamento que eu acabei de fazer, ele tenha tamanho 1. E a gente vai prolongar também esse segmento que tem medida igual a 4, de tal maneira que este prolongamento aqui, ele tenha medida igual a 2, porque eu quero fazer 2 mais 1, 3, para chegar nesse 3 aqui, e 4 mais 2, 6, para chegar nesse 6. E daí eu fecho, né, este triângulo, ó, esse triângulo à esquerda, né, e esse triângulo aqui à direita, nesses dois triângulos, eles são triângulos congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado, né, pelo caso lado, ângulo, lado, né, lado 3, ângulo verde, e lado 6, eles são congruentes. E para a gente mostrar que esses dois triângulos, eles são, que este aqui ele é semelhante a esse, a gente simplesmente, ó, usa o teorema de Tales, né, para esta figura aqui, ó. Perceba que temos duas retas, né, temos uma situação assim, né, e a gente tem duas retas aqui assim, que são esses lados aqui do triângulo, e temos essas duas retas, né, essa daqui e essa daqui. Então, como aqui nós temos o 2, ó, e aqui nós temos o 1, como aqui nós temos o 4 e aqui nós temos o 2, perceba que 2 está para 4, assim como 1 está para 2. Então, né, 2 ó, está para 4, né, assim como 1 está para 2. E isso mostra, né, que esses ângulos aqui, pelo teorema de Tales, este ângulo aqui, ele é igual a este, e que este ângulo aqui, ele é igual a esse. Ou seja, este ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse. E, portanto, esse triângulo aqui e este, né, eles vão ser semelhantes, né? Perceba que esses dois triângulos da direita e da esquerda são congruentes. Então, aqui nós temos este ângulo e aqui nós temos este ângulo, e por essa razão, pelo teorema de Tales, os dois triângulos eles são semelhantes. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.